Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um quadro onde eu trago um empreendedor ou empreendedora que eu chamo de sucesso aqui nos estúdios Vibe Hub para trocar uma ideia e falar sobre o seu nicho de atuação, sua vida, sua trajetória até Portugal. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu já acompanho nas redes sociais há bastante tempo. Ela é consultora e estrategista de networking e personal branding. E, gente, eu tô muito animada porque ela tem um borogodó. Eu chamo de Vibe, ela chama de borogodó. E a gente vai trocar uma ideia aqui maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Caroline Caracas! Cheia de borogodó! Ai, que delícia! E você com uma vibe maravilhosa. A minha vibe vai com a sua. Bate o santo. Em primeiro lugar, tá linda, monocromática aí, sentada no nosso sofá azul. Adorei. Azul com azul, ó. Fez Azul com azul. Um cenário monocromático. E engraçado que normalmente eu falo assim, gente, vocês estão de azul, vai sumir no sofá. Mas não, a sua calça branca deu um toque. Eu tô falando sobre isso, pra gente já quebrar o gelo aqui, porque ela é especialista, né, em imagem também. Ela também tem esses conteúdos, né, que são relacionados ao personal branding. Sim. Mas antes da gente chegar lá, né, quem é Carol Caracas? Eu sou um furacão, que dizem no bom sentido. Assim, no sentido de ser uma pessoa muito entusiasmada com a vida, sou aquilo que falam também, tem um termo em inglês chama people person, uma pessoa que gosta de pessoas, sou uma profissional que tem um chamado, né, acredito que a minha missão é treinar, educar, desenvolver as pessoas nas suas carreiras, para elas prosperarem. Então, sou uma pessoa alegre, super alegre, adoro amigos, adoro amizades. Então, por isso até que veio esse tema do networking. E sou, assim, uma fã apologista do autoconhecimento, para a gente conseguir manifestar a nossa marca pessoal no mundo, assim, tem a ver totalmente com isso, né? A nossa autoexpressão começa no nosso autoconhecimento. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre isso, né? Porque você tocou num ponto que eu concordo 1000%, que é a questão de autoconhecimento. A gente vê esse movimento, às vezes, no digital, dos empreendedores ou das pessoas quererem bombar nas redes sociais ou no digital, mas às vezes nem se autoconhecem, né? Eu quero me posicionar, X, assado. E às vezes nem se conhece, não entende ali exatamente como traduzir. Vai na onda, e né? aí vira copy não original. E as pessoas querem o original, né? O que você autêntico. quer? O original ou a cópia? Exatamente. Agora, muita gente também, aqui no Vibe Show, pode não conhecer tão bem os termos, né? De networking relacional, que você chama. Inteligência relacional. relacional. Inteligência relacional e também do personal branding. Explica um pouquinho qual é a missão disso, quais são as consequências de quem investe nisso. Tá. Ambas as ferramentas, e em especial se elas forem combinadas, elas geram muito crescimento. Crescimento pessoal e crescimento profissional. Elas são necessárias. Eu tenho uma frase que diz, não basta ser boa, a gente tem que aprender a se vender. E é um fato. Por isso que às vezes a gente está tão ressentido, né, com um colega, uma pessoa no mercado, ou que está ali na rede social falando bobagem sobre o nosso mercado que a gente não concorda, ou que está enganando as pessoas, que não é do bem. E aí a gente fica chateado, mas na verdade a pessoa está sabendo passar a ideia dela, né? Transmitir a mensagem, compartilhando, se vendendo melhor, mesmo que você seja mais competente, mais preparado, tenha feito milhões de cursos, 1 milhão de preparações, né, dentro da sua área. Então, assim, infelizmente é uma realidade que a gente tem que lidar e a gente precisa investir na gente. E aí, para a gente crescer, existem duas coisas, na minha opinião hoje, que são muito eficazes e eu falo que é a bomba atômica dos resultados, né? Que é o personal branding e o networking. Principalmente numa era tão digital em que todo mundo virou um canal de mídia. Todo mundo tem essa oportunidade. Pode não querer e tá tudo bem. Eu conheço muita gente que não quer, até porque cansa, né? Conteúdo digital, ansiedade. A gente está num momento até de uma tendência grande de ir para o offline, mas a gente tem essa oportunidade para gerar crescimento na nossa carreira, para conhecer pessoas. E aí, todos nós temos uma marca pessoal, querendo ou não, porque a gente já impacta as pessoas ao nosso redor com a nossa personalidade, com as nossas características, com a nossa forma de comunicar, com a nossa imagem. Então, a gente já tem querendo ou não. Agora, se a gente quiser gerenciar estrategicamente essa marca pessoal, a partir de um autoconhecimento e também sabendo onde a gente quer chegar, né, qual é o momento de vida e de carreira que a gente está e qual é o próximo passo, aí a gente chama isso de personal branding,
que é gestão ou gerindo estrategicamente essa marca pessoal, que aí envolve uma série de ações, pilares, sempre começando num diagnóstico, né, de onde a gente está e onde a gente quer chegar e quais são os atributos que a gente quer agregar à nossa marca ali para chegar onde a gente quer chegar, transmitindo a imagem que a gente quer transmitir. Então, é como assumir essa narrativa. Tem uma outra frase legal que é: se você não contar a sua história, o mercado vai contar por você e quase sempre mal contada. Então, o personal branding é quando a gente efetivamente assume essa narrativa. Somos protagonistas daquilo que a gente quer deixar marcado na mente das pessoas. Uma outra coisa que eu digo para facilitar, que é uma frase até do Jeff Bezos, do bilionário da Amazon, é muito atribuída a ele, não sei se é exatamente dele, que é: a sua marca pessoal é o que dizem de você quando você não está presente na sala. E é um fato. A gente precisa ter acesso a essas informações para entender se está no rumo que a gente quer, se nos dá orgulho, se realmente nos representa, ou se a gente não está sabendo se expressar e as pessoas estão fazendo uma imagem que não é a imagem que é suficiente ou que leva a gente para os nossos objetivos, né, nesse momento de vida. E aí o networking, o que é? São as relações, né, que sempre funcionou e sempre vai funcionar. É a maneira mais profunda e mais rápida de você conectar com as pessoas. Não existe nada igual ao um olho no olho. Tanto é que foi no dia que a gente se cruzou lá no Club de Chateau, que a nossa amiga em comum, Rosângela, nos apresentou, que rolou uma conexão profunda. E nos validou. E validou aquilo que a gente já tinha ali no digital, à distância, que era uma admiração, uma vontade de se conhecer. Ela dizia: você tem que conhecer a Lari, falava pra Lari: você tem que conhecer confiar, eu tenho certeza que vai agregar. Mas quando é fruto de uma apresentação, de uma conexão em comum, que é o nosso networking, que é a execução, né, do networking em si, que é trabalhando a sua rede de conexões. Não é ter contato, é ter conexões. Nutrir esses além, é mais relacionamentos, profundo, né? É você trabalhar essa rede de conexões sendo uma pessoa que é vista como alguém que agrega primeiro antes de tentar extrair valor dessa rede. Então, você vai ser mais memorável, vai ser lembrada. E foi o que aconteceu. Rapidamente, a gente já falou de outras coisas, eu já tô aqui. Então, assim, é muito poderoso. E aí, quando você tem já uma marca pessoal trabalhada no presencial e no digital, e aí você conhece alguém através de networking, é muito mais rápido você chegar em resultados concretos para ambas as partes. Totalmente. Né? Ganha, ganha. E tem uma coisa que muita gente hoje em dia fala que eu discordo totalmente, que é a questão do: não quero ficar dependendo do boca a boca. Sabe, como eu tô no digital e impulsiono marcas no digital, as pessoas falam isso. E eu falo assim: mas aí você não é um bom caminho, porque se você parar para analisar, por mais que muitos players hoje em dia digam, né, para de depender do boca a boca, gente, o boca a boca é poderosíssimo. Só que eu sempre dou um exemplo também, veja se você concorda comigo, que é: vamos supor que eu, Lari, indique a Carol e mais uma profissional que são especialistas em personal branding, networking. Eu, Lari, indiquei para alguém que confia em mim. Então, isso tem uma validação muito forte. Mas aí a pessoa vai no digital, vai lá no Instagram, por exemplo, e olha o seu perfil, o seu posicionamento, a sua imagem, a forma que você se comunica e olha a outra pessoa. Se a outra pessoa simplesmente postou há 6 meses, não tem um bom posicionamento, fala um monte de besteira e tal, mesmo tendo a minha indicação, você vai ganhar. Claro. Então, é o que eu falo, o digital é a cereja do bolo daquela indicação. As pessoas, na minha visão, precisam parar um pouquinho também de falar só do online. E olha que eu sou muito fã do digital e do online, mas o networking, essa marca pessoal, ela começa muito antes da gente abrir um perfil do Instagram, né, Carol? Fala um pouco sobre isso. No dia a dia. Eu acho assim, eu entendo que não dá para depender, né? Eu acho que para qualquer pessoa que empreende, tem seu próprio negócio, que precisa gerar receita, você tem que criar formas diferentes de você atrair os clientes certos. Sim. De você gerar receita. Então, depender é que é ruim. Mas que o boca a boca é o que traz resultado financeiro mais rápido, eu não tenho a menor dúvida. Eu também Porque não. a indicação realmente é o que faz a pessoa, negócio fechado ali, né? Confiar. Né? A confiança, ela é uma condição indispensável para você dar dinheiro com alguém. Você vai sair abrindo a sua carteira e dar dinheiro para alguém? Não. Sem confiança? Não vai. Ninguém gosta de dar dinheiro para quem não gosta. Primeiro eu falo, as pessoas precisam gostar de você antes de gastar com você. Que virou até um nome do meu treinamento. Assim, o meu treinamento sobre inteligência relacional, sobre networking, que eu aplico em empresas,
em grupos e até em mentoria individual, quando as pessoas querem fazer no one-to-one comigo, ele se chama isso porque isso é uma verdade que precede os negócios. Nós fazemos negócios tendencialmente, a menos que não exista opção, com pessoas que a gente gosta e indicada por pessoas que a gente gosta. Totalmente. É isso. Só que, claro, quando você recebe essa indicação, você tem que ver aquela outra pessoa tem mais pontos ali somados, que é um empilhamento de validação. Teve a sua validação, vai lá no Instagram, ela mesmo validou a pessoa baseado no que a pessoa tem disponível. Então, é muito importante hoje a gente trabalhar a nossa marca pessoal no digital, porque é uma via de mão dupla. Às vezes eu te conheço pelo digital e quero estar com você tete a tete ali, às vezes é uma decepção. Acontece também. Totalmente. Tem gente que fala isso pra mim, que me conhece e fala, nossa, você é melhor, modesta parte aqui, as pessoas, você é melhor presencialmente do que no digital. Eu fico feliz, porque vai numa progressão de conexão, Exato. de afetividade. Então, eu prefiro que digam que eu sou melhor do que digam como me dizem às vezes, olha, eu conhecia fulana, nossa, mas ela é um personagem no digital. Não é nada daquilo, que mulher antipática, né? Tem alguma coisa errada ali, não bate. E o digital tem isso, né? E por isso que eu sou grande fã de vídeos, porque nos vídeos, na minha visão, a gente consegue se comunicar de uma maneira muito mais assertiva, a gente consegue passar. Dou até exemplos assim, né? Vamos puxar para o Instagram, uma dentista. Se a dentista tem lá um feed lindo esteticamente, vários cards, né? Aqueles posts bem elaborados por uma designer, praticamente não aparece em vídeo. Pode ser o melhor conteúdo do mundo, mas se eu agendo uma consulta e chego lá e a profissional não tem uma comunicação agradável, não é empática, aquilo não vale de nada, não sustenta, né? Então, se ela coloca um vídeo ali naquele feed, aquilo vai me aproximar ou me repelir também, né? Exatamente. Dependendo. E assim, o que você está chamando, o que você está falando é o carisma, que é uma coisa extremamente magnética, é uma das coisas que eu mais adoro falar. Assim, é um capítulo muito importante, inclusive, do meu treinamento, esse sobre inteligência relacional, é carisma, presença carismática. E o que eu falo para as pessoas claro que algumas pessoas são mais comunicativas e mais espontâneas que outras, e isso é uma vantagem. Mas o carisma não é dom, necessariamente. Ele é um conjunto de comportamentos treináveis. Existem muitos estudos científicos sobre carisma e como elevar o carisma. E existe o carisma que é não verbal, em que você consegue passar para as pessoas através de linguagem corporal, principalmente, que é 55% do impacto da comunicação é a linguagem corporal. Então, existem muitas coisas que você pode fazer com o seu corpo, né? Também comportamentos como uma escuta ativa, sorriso, contato visual, uso das mãos e dos gestos, inclinação, né? O espelhamento. defrontar o corpo, enfim, tudo que eu detalho, uma série de coisas que eu detalho lá, que são as partes que constroem um carisma não verbal, são os sinais não verbais. E depois, na sequência, você tem uma série de técnicas que são de carisma vocal. Então, pausa, silêncio, confiança na voz, modulação, né, para não ficar chato. Também as questões que passam mais confiança. Também tem a ver com o não verbal. A postura ereta, né? Como você ser uma pessoa confiante e não arrogante. Não precisa ser arrogante, mas precisa ser confiante. As pessoas acham que carisma é só ser simpática e não é. Esses estudos que eu tô falando, eles mostram que é um mix de calor e competência. Você tem que começar com calor e migrar para comprar sinais de competência. Que os sinais de competência é o que te dá autoridade. Mas você começa com calor. E várias pessoas que eu ensino isso, eu tenho até depoimentos que falam, apliquei isso e a pessoa me contratou de novo. Porque eu comecei com calor, migrei para autoridade e terminei com calor. Por quê? Quando você começa com os sinais de calor, o cérebro do interlocutor, ele sente que pode confiar em você. Né? Porque ele baixa a guarda. Quando você migra para os sinais de autoridade, quer mostrar, será que essa pessoa sabe do que ela está falando? Aí, o cérebro da pessoa responde a segunda grande pergunta. São duas perguntas. Posso confiar em você? E a segunda é, posso contar com você? E o contar será que essa pessoa resolve mesmo o meu problema? Esse meu problema. E aí, é calor e competência. E isso forma
o carisma magnético, que não é esse carisma senso comum que todo mundo acha que é só ficar rindo, ser simpático. Não, é o carisma magnético. E aí você evolui muito mais rápido para uma conexão mais profunda e, se for o caso, negócios, né? Porque negócios tem que ser uma consequência. Às vezes a pessoa não precisa do seu serviço, mas ela vai lembrar de você quando alguém cruzar a frente dela precisando daquilo que você vai ficar memorável, né? Exato. E, inclusive, você tocou numa das minhas estratégias que eu faço muito. Quero até ouvir sua opinião, porque aqui a gente aproveita e já pega logo uma consultoria, né, gente? Sua visão profissional. Eu uso muito isso, Carol, de ter um posicionamento, uma comunicação descontraída, porque essa é a Lari, eu sou assim, então eu transmito isso no online. Porém, eu também atraio muitas pessoas para o meu perfil que não necessariamente precisam do meu produto ou do meu serviço, porém constantemente eu recebo indicações dessas pessoas para outras pessoas. E aí, se você conversar com os grandes gurus de marketing, eles vão dizer que eu estou completamente errada, que eu tenho que focar um conteúdo mais direcionado para canalizar, e realmente eu já fiz essas validações, já testei, trabalho com isso, vejo. O que eu estou querendo trazer aqui para a mesa vamos pensar fora da caixa, me dá a sua visão profissional em relação a isso, porque às vezes tem muitos conselhos, né, de pessoas falando assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu acho que a gente tem que ter um autoconhecimento e entender como nós funcionamos bem dentro de um determinado ambiente e como aquilo, de determinada maneira, nos traz mais resultados. Dando um exemplo prático, eu já produzi muito conteúdo sobre marketing digital, e eu já tinha comunidade e aquilo não performava tão bem. Não é que as pessoas não me enxerguem como autoridade. Muitas contratavam, né? Eu consegui crescer o meu negócio assim. Porém, dentro do meu perfil do Instagram, que é um formato de rede social, eu tenho LinkedIn, que é um outro formato. Sim. Aquilo não performa tão bem quanto o que eu faço atualmente, que é trazer muito da minha vida, dos meus valores, do meu lifestyle, da minha maternidade. E assim, é uma faca de dois gumes, na minha opinião, sendo bem sincera. Porque ao mesmo tempo que, eu cresço, eu consigo conectar, eu trago muitas pessoas também que não têm interesse pelo meu produto e o meu serviço. Claro que, paralelo a isso, na empresa eu tenho Google rodando, outras formas, igual você falou, não dependo do boca a boca e nem da rede social. Tem coisas que me trazem receita e clientes. Mas o que você vê em relação a isso? Eu acho que tudo, primeiro, é ter um objetivo claro em mente quando você vai desenhar uma estratégia de posicionamento de marca pessoal. O seu perfil é um perfil de marca pessoal, então é muito natural e desejável que ele tenha um percentual ali dos conteúdos que não sejam técnicos e que não sejam sobre trabalho, porque é um perfil de marca pessoal e pessoas conectam com pessoas. Sim. E elas, inconscientemente, elas compram as pessoas primeiro para depois comprar das pessoas. Então, é natural que quando a gente compartilha o nosso lifestyle, valores, outras coisas da nossa vida pessoal, algumas pessoas vão conectar com a gente, elas já estão compradas, elas já compraram e nem sabem que compraram. Elas ainda não precisaram, mas elas, no dia que precisarem, é com você que existe a tal confiança. Conexão emocional. A conexão e a gente sabe cientificamente que o nosso cérebro límbico, que é onde que é responsável pelas emoções, é o que compra e a razão valida. Então, primeiro a gente compra emocionalmente qualquer coisa, mesmo não percebendo. Depois a gente vai atrás das informações para dizer, eu já comprei aquela pessoa, então já estou indo meio caminho andado para fechar negócio, mas será que ela tem o que eu preciso? A oferta é exatamente o que eu quero e tal? E também vai indicar. Então, essas pessoas, elas têm um papel. E quando a gente fala de um perfil de rede social, a gente não está ali para vender. Essa que é a verdade. A gente está ali para entreter, para educar enquanto entrete de alguma forma. E entreter não quer dizer fazer piada. Entreter cada um do seu jeito. Às vezes mostrando os bastidores, porque você está numa fase de maternidade e as pessoas estão entretidas ali com as maluquices que estão acontecendo, né, da sua filha ficando doente, você pegando virose da sua filha. E só que isso tem que ter, você tem que sentir, se é um perfil mais voltado para o profissional, qual é a dose daquilo. Para algumas pessoas vai ser 10%, 20% e mais profissional. Para outras pessoas que têm essa essência mais transparente, mais descontraída, essa dose vai ser um pouco maior. Porque é muito do jeito delas. E aí, muitas que chegam a mim, consultorias, mentorias, e falam, mas eu não quero compartilhar nada da vida pessoal. E aí a gente negocia. Vamos fazer um recorte? O que você está disposta né? a ceder? Sim. Porque a vida pessoal, ela vai entrar nem que seja ali 10% para ter
essa confiança maior, né? Porque através da vida pessoal, você vê os valores da pessoa. Totalmente. Você enxerga o que ela faz quando ela não está trabalhando. Uhum. Essa pessoa é gostável? Eu quero fazer negócio porque eu quero estar do lado dela? Quantas horas eu vou passar com ela? Já imaginou você contratar uma arquiteta que é super competente, incrível, que você ama ali o perfil dela, e você vai passar 6 meses com aquela mulher do lado discutindo a sua casa, e eu falo, a likability, né? O índice de gostabilidade dela é terrível, que você não vai aguentar passar tempo do lado dela. Então, a gente, em geral, quer unir as duas coisas. A gente quer um profissional para nos ajudar, que seja agradável de estar junto também. Com certeza. Né? Porque senão fica chato, eu fico não dando atrai. dinheiro para alguém que eu não gosto, é meio... O nosso cérebro, ele vai lutar com essa informação. Nossa, eu tô dando dinheiro para essa pessoa, ela é tão desagradável, chata. Valores que eu não concordo, trata mal o garçom, sei lá, qualquer coisa. Então, essa vida pessoal, ela é muito importante para você fazer essa conexão. E, claro, depois a pessoa tem que ser boa, tem que ser competente. Competente. Por isso que calor e competência andam juntos ali numa sequência cronológica. Calor, depois competência. Tem que mostrar sua autoridade, tem que mostrar a competência, tem que mostrar. falar de certo modo digamos que você essa transformou. é a maior parte do conteúdo deveria ser esse. A menos que você esteja com outro objetivo para o seu perfil, ou seja, só ficar conhecida, engajar, ter mais engajamento, mais visibilidade, mais, sei lá, viralização, não tá precisando tanto do seu perfil para trazer clientes para o negócio. Aí você pode fazer uma estratégia mais invertida. Tudo, não existe uma estratégia certo e errado. É o que eu quero extrair desse perfil. O meu Google lá de anúncios está trazendo os meus clientes. Esse perfil, então, aqui vai ser mais meu, e eu vou criar ali uma persona em torno do meu nome, da Lari, né? E eu acho que tá tudo certo, mas a gente tem que saber o que tá fazendo. Tem que ter consciência. Tem que Olha, ter eu tenho consciência, essa saber o que tá estratégia, eu fazendo. apliquei isso, eu validei, testar. Pra depois não falar assim, não funciona, porque às vezes a pessoa tá plantando banana e quer colher maçã. Totalmente. E é não esse vai que é rolar. o problema. Não vai rolar. E realmente, assim, o fato é, quando a gente fala mais sobre o que a gente vende mais. Em termos de atrair aquela pessoa mais quente, né, para aquele serviço. Isso é fato. Agora, você também fala muito sobre esse novo networking, né, que é essa inteligência relacional. Explica pra gente o que é. Que, de novo, não tem nada. Tem 2000 anos, sei lá. o nome. Porque assim, gente, relacionamento interpessoal é o que dita se a sua rede de conexões vai ser péssima ou maravilhosa. É a sua habilidade de se relacionar com as pessoas. E tem muita coisa para estudar. Não é só espontâneo, não é só freestyle que você deveria fazer isso. Você tem que estudar, isso é uma ciência, para que você incorpore cada vez mais essa habilidade de vida, que é uma habilidade de vida, serve para tudo, né? Serve para dating, para negócio, para relacionamento com o filho, com o marido, com a família, com os amigos, para crescer sua rede de amigos, por exemplo, né? Para mim, amizade é um tema de networking. Quando eu estou crescendo a minha rede de amigos, não é necessariamente para eu fazer negócio que eu faço networking. Eu faço também para fazer amizade. Porque isso também vai ter um impacto futuramente, não só na minha felicidade social, mas também são os meus amigos que podem me indicar para outras pessoas. Sim. E eles fazem parte da vida, até na longevidade. Tem muitos estudos agora que o principal fator de aumento de longevidade, com número de anos calculados, é quando você tem um círculo íntimo de amizade, onde você consegue aprofundar, tá? Assistam Como Chegar até os 100, né, que é sobre as zonas azuis, as Blue Zones. Esse é o documentário que está no Netflix, que o cara da National Geographic, ele fez essa pesquisa durante 20 anos em várias Blue Zones. Então, ele visitou e viu o que tinha em comum nas várias áreas de pessoas que chegam aos 100, 90 e chegam muito bem. E a questão de ter um círculo de amigos e estar né? socializando é brutal. Assim, a diferença é brutal. Então, voltando aqui, né? Eu acho até que eu me perdi na sua pergunta. Não, olha, é sobre esse novo networking que, de novo, não tem nada. Eu falo que networking é uma palavra que gera muito preconceito e resistência das pessoas. Porque as pessoas resumem a troca de cartões de visita, gente. E não tem nada a ver com isso. Começou a virar assim, um peso, ter que fazer networking. Eu sou empresário, mas eu só queria cuidar do meu negócio. Eu sou médica, mas eu só queria atender os meus clientes, que é a minha missão, o meu chamado. Que saco ter que sair e fazer networking. Ok.
Então, existe um peso muito grande, um preconceito, uma preguiça e uma resistência. E eu comecei a chamar de o novo networking, esse nome inteligência relacional, até para dar nome lá para os meus treinamentos, porque para mostrar que não precisa ser interesseiro, que não precisa ser chato, que não precisa ser pesado e que é fundamental para a sua vida. Não só a vida profissional, mas a vida pessoal. Porque desse networking vão vir o quê? Essas conexões que fazem a sua vida mais interessante. Conhecer pessoas, sentar com pessoas nas mesas. Repertório, com né, quem Carol? você Experiência, tudo isso. Não é só viagem. A viagem, ela é incrível, tem culturas novas e tal. Agora, para e pensa. Vou viajar. Como é que a gente aprende mais? Tudo bem, tem um monumento, tem uma culinária, tudo bem para apreciar. Mas as pessoas daquele lugar, as experiências trocadas. Então, quando a gente traz isso pro nosso dia a dia, é muito sobre isso que você tá falando, né? Exatamente. E aí, essas habilidades de inteligência relacional, se você aplica isso em momentos de networking, você vai se destacar absurdamente, não tem nem dúvida. É você saber ter presença carismática, é você saber causar um impacto na chegada, é você saber fazer perguntas de conexão, é você saber fazer um follow-up sem ser uma pessoa invasiva e insistente. Então, todas essas habilidades que, no fundo, são saber entrar e sair com elegância de uma situação. Tudo isso você aplica no network. Assim como você aplica para amizades, assim como você pode aplicar para relacionamentos amorosos. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudo cientificamente, eu aplico nas várias áreas da vida. Relacionamentos em todas as áreas da vida. E é revolucionário. Fantástico, É revolucionário, assim, a mudança é enorme e aí as pessoas começaram a me perguntar, nossa, como é que você tem esse networking todo aqui em Portugal? Porque elas veem, né? Fala um pouquinho disso, porque a gente sabe que somos brasileiros, a gente vive aqui em Portugal, fala um pouco também compara um pouco do como é que você criou essa rede aqui em Portugal, que é um outro país, uma outra cultura. Sim, tem que entender o lugar, a cultura, respeitar e se adequar, a questão da adequação de contexto, né? Sem perder a sua essência, mas você pode... Não é uma escala... Não é preto ou branco. Tem escala de cinza ali no meio que você pode se adequar e isso não significa perder a autenticidade. Nós temos que ser mesmo essas pessoas adaptáveis. Então, ter essa flexibilidade social de acordo com o contexto que eu estou. Então, se eu sei que eu já sou naturalmente uma pessoa muito comunicativa, muito espontânea, e eu sei que eu vou para um ambiente que eu estou com mais portugueses do que brasileiros, que são um pouquinho mais conservadores, e tá tudo certo, são um pouco mais fechados, que a gente sabe são mais desconfiados, né? Você demora um pouco mais, isso eu percebi na prática. A gente demora um pouco mais a entrar na vida de um amigo português, de uma família portuguesa, mas também depois que você entra, eles te abraçam de um jeito, né? E amizades pro resto da vida. É muito genuíno. Uhum. Não tem tanto... Você não sente interesse. É a troco de nada. Eu tenho amigos portugueses aqui que fazem coisas para mim a troco de nada. Uhum. E, às vezes, a gente tá num outro grupo que a gente tem um pouco de desconfiança durante muito tempo. Já tá todo mundo muito amiguinho ali, mas você não sabe. Tem uma superficialidade. Tem uma superficialidade. Então, assim, tudo tem... ônus e bônus, todos os lados. E eu acredito muito na gente ter esse poder de observação, de empatia, de escutativa, de ser uma pessoa que sabe se portar. Então, é comportamento, né? Marca pessoal é imagem, comportamento e comunicação. Quando eu falo do networking, a imagem importa, a comunicação super importa, mas o comportamento as pessoas negligenciam. E essa coisa do comportamento tem a ver você se adequar bem aos contextos. E eu acho que foi isso que fez com que eu crescesse tanto o meu networking. Porque eu já tinha na minha cabeça que eu estava chegando num país novo, numa cultura nova, e que eu iria me adequar. E também uma vontade genuína de conhecer pessoas daqui, de me misturar com pessoas daqui. Se integrar. De me integrar. Então, sempre procurei estar em locais que não fosse só brasileiro o tempo todo. Hoje, meu grupo, eu diria assim, às vezes é um pouquinho mais de brasileiro, mas é meio a meio, os eventos que eu faço, tem clientes portuguesas, então acho que saber falar as duas línguas, os portugueses, eles admiram os brasileiros em vários aspectos. Sim. Nossa criatividade, nosso empreendedorismo, dizem que a gente comunica muito bem, que a gente tem carisma.
Então, não é que eles são 100% são resistentes, né? Tem pessoas em pessoas, como todos os lugares. Claro. E nós devemos saber admirar algumas coisas. E eu aprendi a admirar muitas coisas. Menos acelerado. Eu aprendi demais. O que mais você aprendeu aqui em Portugal? Menos urgência para tudo. Até essa comunicação que aqui chamam de mais frontal, que eu gosto de chamar assertiva, que em alguns casos a gente vai entender, tá um pouco grossa, mas não é. A linguagem é a forma que muitos deles aprenderam. Claro que vai ter gente grosseira, mas Sim. muitos é apenas um estilo de comunicar, mais direto, mais frontal. Até isso eu peguei, porque olha que riqueza você pegar o que tem de bom nisso e treinar uma comunicação que é mais objetiva. Muito melhor. As pessoas querem objetividade, concisão, praticidade na comunicação, verdade, autenticidade. Você traz para o universo do brasileiro que quando é convidado, por exemplo, vamos trazer para a vida pessoal. Eu fui convidada para um barzinho, aniversário da minha amiga, mas eu não quero ir, não tem nem condição de dizer para ela que eu não vou. Aí mente. Diz que vai. Não, ou diz que vai, aí de última hora manda uma mentira, porque é condicionado, né? Parece que as pessoas têm uma imaturidade, eu vejo muito dessa maneira, em aceitar aquele não, que não é nada pessoal, mas é porque realmente não vai rolar, entendeu? Eu vejo muito essa diferença, realmente, assim, eu tenho uma amiga que ela é casada com português, ela fala assim, ô fulano, vamos então pra casa de ciclano? Ele, não me apetece. Ela falou que ela acha o máximo, que ele vira assim na cara dela e fala assim, não tô afim. Ou seja, diz não, ponto. Diz não pro que não apetece e diz sim pra agenda dele, alguma coisa. Perfeito, claro. Eu tenho amigas portuguesas que às vezes falam, muito obrigada pelo convite, mas este final de semana não posso. Pronto. Pronto, E tá tudo bem. Muita Isso justificativa, sem também. muita volta. É claro que o estilo de comunicação de cada pessoa é um. Eu, Carol, eu não dou muita explicação, muita volta, mas às vezes me apetece dizer que eu não posso por alguma coisa. Sim, porque sim. eu acho gentil com Também aquela pessoa acho. com quem eu estou falando. Então eu vejo que tem temperamentos também, personalidades. Claro. Eu sou mais afetiva. Então, eu gosto de dizer, não vai dar, porque eu tenho uma festa dançante. Poxa, que pena, né? Tipo assim, eu tenho um aniversário. E, às vezes, eu vou um pouquinho além. Eu vejo que umas amigas minhas falam, não, esse final de semana não dá, muito obrigada, me convida na próxima. E eu acho que os brasileiros, às vezes, vão só um passo além de dizer, olha, domingo é da família, é sagrado. Alguma coisa uma justificativa. Mas muitas vezes, dando voltas, mas essa justificativa, muita gente, às vezes, critica, né? Não tem que dar justificativo, o não pro outro é o sim pra você, mas eu concordo com você, porque eu também depende muito, eu acho tão gentil. Qual é o nível de intimidade? Essa pessoa é sua amiga? Essa pessoa é um estranho? Sim. Ou o seu objetivo com aquela pessoa. Vou dar o meu exemplo com fazer você. Uma análise, a gente veio de uma conversa recentemente que a Maia, minha filha, ficou doente trocentas vezes. Claro. Em que eu tinha extremo interesse em participar do que você me convidou. E que, pra mim, era importante justificar, sabe? Eu poderia dizer assim, claro, Carol, foi uma muito deferência. obrigada. Numa próxima, nesse momento, não estou disponível para esse ponto também, né? Mas não, você vê que é aquele autoconhecimento, né? Que você falou desde o início. É a gente se autoconhecer, saber como nós nos sentimos confortáveis com aquela situação. E também estratégia. Estratégia do que você de comunicação quer assertiva. com aquela pessoa. Qual o seu objetivo com aquela pessoa? Você quer nutrir? Você quer uma coisa mais próxima? Então, justifica. Concordo. Eu acho bacana. Não, sabe? Eu acho, inclusive podemos falar sobre isso agora, né? A melhor comunicação que existe é assertiva, porque você conduz para aquilo que é melhor para você, mas sem desrespeitar ou invadir o espaço do outro, ou sem deixar o outro chateado, digamos assim. Isso. Mas no fundo, o que é a comunicação assertiva? Não é só ser direto. As pessoas confundem. Assertivo é ser direto. Não, você pode ser direto e ser grosseiro. Pode ser direto e ser agressivo. Isso não é assertivo. O assertivo é: eu preciso dizer não para essa situação, ou eu preciso conduzir essa situação para um resultado que eu estou buscando. E eu tenho que fazer isso sem chatear, sem desrespeitar o outro. E quando você é agressivo, você está chateando e desrespeitando o outro. Então, é conduzir a conversa de modo que, no final das contas, o resultado... Claro, a gente quer direcionar para o que é melhor pra gente. Claro. Pro que é melhor pra gente. Se eu digo não, é não. Mas eu não preciso dizer não e não falar nada. Eu posso ser um pouquinho além, né? Mas eu também não preciso ser prolixo. Eu não preciso ficar enrolando. Eu não preciso dizer... Então, existe a comunicação assertiva. E aí, de um lado, existe a agressiva e do outro lado, existe a passiva.
E ainda tem a tal passiva-agressiva, passiva-agressiva, que é aquela horrorosa, né? De ficar dando indireta, de fingir que é muito delicada e, no fundo, todo mundo tá percebendo que você tá sendo irônico. Eu acho tão feio. Então, o agressivo é essa coisa, que chega a ser mal educada, grossa, e a pessoa confunde. Eu tô sendo direto, não tô sendo grossa. Mas, às vezes, é grossa mesmo. Sim. Mal educada, grossa e tal. A passiva é aquela pessoa que não tem coragem de falar o que precisa e acaba fazendo o que é melhor para o outro e não para si. Então, é a pessoa que às vezes tem síndrome do impostor envolvida, às vezes ela se diminui na conversa, ela se acha inferior ao outro. Então, exemplo, cheguei numa situação de networking, gostei de uma pessoa, troquei uma conversa. Eu posso ser assertiva e falar, olha, eu adorei a nossa conversa, eu acho que nós temos coisas para colaborar uma com a outra. O que você acha da gente trocar contatos e marcarmos um café? Isso é assertivo. Sim. Agora, se você, né, chega para a pessoa e fala assim, olha, não, se você quiser um dia, né, se você quiser, a gente toma um café. É uma coisa passiva, né? Eu vou deixar aqui, mas olha, só se você quiser, só se não for atrapalhar. E ainda tem um agressivo. Você está sendo passiva. E a outra é assim, vamos marcar uma reunião para a semana que vem, me dá aqui o seu cartão que eu quero te apresentar um projeto. Eu passo isso direto. E aí você deve passar isso também, porque tem essa questão do digital, da visibilidade. Então, às vezes, a pessoa pensa assim... Eu nem respondo. Lari, você precisa... Olha aqui, esse cartão, assim, eu quero te mandar, eu vou te mandar, você me passa o seu endereço, eu vou te enviar o meu produto, você vai amar. Já com a expectativa de que você tem que fazer um post sobre aquilo, né? Isso... Eu acho uma falta de respeito até. Eu fui a um evento de networking das antigas aqui, que não é o que eu chamo de networking afetivo, moderno, inteligente. O famoso troca de cartões. Eu fui no troca de cartões, eu não esperava. E aí, o que eu descobri depois do evento? Que eles deram a base de dados para todo mundo. E aí, na semana seguinte, eu estava recebendo uma ligação de uma pessoa, falou, eu participei do evento tal com você, eu queria marcar uma reunião com você. Assim. E eu falei, mas por quê? Para apresentar o meu projeto. Aí você apresenta o seu. O que projeto? Não, é que eu sou dono de uma empresa, eu não vou dizer o nome aqui, mas eu sou dono de uma empresa, não sei o que lá, e eu tô ligando para todo mundo do evento para marcar uma reunião, porque eu quero apresentar. Ele viu ali como falei, lead, olha, deixa né? eu te falar uma coisa, aí muito, que eu não sou agressiva com ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não tô precisando disso que você quer me apresentar agora, então você vai perder o seu tempo, o nosso tempo é precioso e o meu. Quando eu precisar, a gente marca uma reunião. Mas não dá pra eu marcar uma reunião semana que vem, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu não tô precisando desse serviço. A pessoa queria uma reunião para... Imagina assim, que você vende plano de saúde. Sim. A pessoa quer uma reunião para apresentar plano de saúde e você já tem o seu plano de saúde. Não faz o menor sentido nem pra ela, porque a prospecção tá errada. Total. Ela tá perdendo tempo onde ela tá plantando no terreno errado. Então, isso é um estilo velho de fazer, arcaico. Eu te dou a base de dados, depois você aborda e faz aquela coisa muito fria. O ideal é você Nem aquecer... em Portugal, né? Nem em Portugal, porque aqui eu vou trazer essa pauta, porque até quando eu me mudei pra cá, eu trabalhei 3 meses no imobiliário. E quando me colocaram com um flyer na mão pra eu panfletar na rua, aquilo eu já fiquei chocada, era 2018. Mas é habitual aqui no mercado, né? É muito habitual o panfletagem. Mas é bem tentativa e erro, né? Eu acho coisa muito pouco ruim, assertiva, porque você chega numa loja onde a pessoa está trabalhando, uma loja de roupa, e você vai se apresentar, olha, eu sou consultora imobiliária, eu posso deixar aqui um cartão e tal, não sei o quê, se você souber alguém aqui da região que esteja precisando de casa. Gente, não é assim que funciona, né? Não é... E desde aquela época que eu mal trabalhava o meu Instagram, trabalhava um pouco mais voltado para minha vida pessoal, eu já tinha uma outra, eu fiquei só 3 meses, mas eu já chegava nas lojas e começava, como eu já tinha alguns seguidores, na época quase 10 mil, eu falei, que loja legal, que produto legal. Aí, quando tinha uma pessoa simpática, eu falei assim, eu posso filmar? Vou divulgar aqui, tem muitos seguidores em Lisboa. Olha só essa compota aqui de mel, gente. Gera valor primeiro. Gerei valor para iniciar um relacionamento. Claro. Isso para mim sempre foi muito instintivo, entendeu, Carol? Você chega no salão, tá fazendo o cabelo, você tem chance de fazer negócio com alguém do teu lado. Isso é um fato. Você só não pode ser uma pessoa inconveniente, invasiva, mas você tem que ser atenta. Porque abertura gera oportunidades. E quando a gente está num lugar, em qualquer lugar, olha, eu faço amigos, até num restaurante que eu não conheço, a mesa do lado, já aconteceu de todo mundo vir para a mesma mesa, a gente tomar uma garrafa de vinho. Sim. E uma pessoa que mora na Holanda e eu fiquei amigo dele, tô amiga até hoje.
Adoro. E aí cheguei aqui, isso foi na Itália. E aí cheguei aqui, tem uma cliente minha que tem um perfume, criou um perfume, e ele é o manager lá numa super boutique de perfume de nicho e tal. Eu falei, olha, eu sem ganhar absolutamente nada com isso, é só mesmo o prazer de fazer pontes, porque isso é uma estratégia muito boa que também vai retornar mais cedo ou mais tarde. Então, você faz isso genuinamente primeiro, fazer as pontes entre pessoas que você diz assim, essas pessoas precisam se conectar. conhecer. Então, eu conheci ele na Itália, ele mora na... Aí eu falei, você precisa conhecer a Célia. Célia, você precisa conhecer... o Henkel. Então, fizemos um e-mail. Eu parei o meu tempo, fiz um e-mail. Não gastei tanto tempo assim. Mas isso faz parte da minha rotina. Eu sou disciplinada para fazer isso. E mandei um e-mail apresentando um ao outro e explicando o porquê eles deveriam se conhecer. Então, é fazer essa conexão, fazer essa ponte. E fazer mesmo, fazer o bem sem medo de... Sem esperar nada em troca. Agora, isso, por exemplo, isso tudo que você tá falando pra mim sempre foi muito natural. Até mesmo, óbvio, hoje eu tenho consciência, plena consciência, mas que isso é acho que as extremamente pessoas não têm estratégico. disciplina de fazer. Mas o que Elas acham que é acontece? perda Isso é de da tempo, elas personalidade? Porque no meu caso, eu acho que sim. No meu caso, existe parte da minha personalidade de realmente, eu acho que eu tenho esse talento de fazer pontes e de conectar pessoas. Interessantes, gosto, né? E gosto. Mas passou a ser uma disciplina, porque eu estudo isso. E sei o quanto é importante, né? Você primeiro gerar antes de tentar extrair valor de qualquer rede. Então, se tem duas pessoas na sua rede que são, assim, feitas uma para a outra, essas pessoas precisam se conhecer. Por que você não vai tirar 20 minutos do seu dia para falar com uma e com outra e depois mandar um e-mail fazendo uma introdução? Porque as pessoas geralmente falam assim, fala em meu nome. Liga para fulano e fala meu nome. É completamente diferente de você fazer uma introdução. Isso chega com a validação, com a referência. E as pessoas depois dão continuidade, mas fazer essa ponte é uma coisa que faz diferença. Já tô meio na cara aqui agora. Por quê? Eu faço muito isso. Porque às vezes eu falo assim, cara, você precisa conhecer essa pessoa. Gente, você conhece esse ciclano? Cara, fala com ela. Eu vou perguntar se eu posso passar o seu telefone pra ela. E eu faço muito isso, e na correria eu nunca parei realmente pra pensar dessa forma. Porque às vezes a gente acha que é óbvio pro outro. Pra algumas pessoas deveria fazer, que são importantes, claro, né? Claro. Eu não faço pra 100%, mas, por exemplo, esse cara eu fiquei super amigo e amei ele. Quero ficar amigo dele por muitos anos, né? E a Célia é minha cliente. Tinha tudo a ver. Ela já, nossa, eu fiz o evento dela, fiz a estratégia de marca pessoal dela. Ela já me gerou valor primeiro, financeiro, Exatamente, inclusive. porque aí também quero rola uma gerar valor pra diferença, né? ela. Porque assim, é o que eu costumo dizer. Uma coisa é também um seguidor que fala com você te pedindo alguma coisa. Não, do tem que nada, outra é alguém segmentar. Tem que da sua segmentar. base de clientes, do seu, né? Uma mentorada, é completamente diferente. Outro dia uma seguidora minha perguntou assim, como é que faz para entrar na sua rede de networking? E aí, às vezes, a gente precisa ser um pouco realista com as pessoas de dizer, olha, não existe um único fator, eu sou super aberta, mas é claro que tem prioridade as pessoas que são clientes, que já estão na tua rede, porque é uma estratégia muito eficaz você comprar alguma coisa de alguém para se aproximar dela. Muito. Você ir num evento, você ir num treinamento. Aí o que eu pensei? Ela foi nesse meu treinamento agora, presencial agora, recente, e agora já entrou. Já entrou. Porque eu conheci ela lá, numa outra situação, uma situação já de cliente. Claro. Também comprou meu curso de networking, tá fazendo, aí ela posta lá que tá fazendo o curso. Isso. Foi no presencial, já me pediu uma mentoria agora presencial que ela vem de Leiria pra cá fazer. E é óbvio que agora, ela é minha compradora em 3 produtos. Lógico. Ela já entrou no meu radar. Quer já rir, entrou. gente, é o famoso quer rir, tem que fazer rir. Desculpa, mas Entrou. Então, o que eu falei Não é. pra ela? Eu falei, olha, eu não sabia que você fazia isso. Deixa eu conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, porque eu tenho clientes que precisam disso. Aí eu também só indico se eu me aproximo da pessoa para conhecer o trabalho pra dela. validar também o trabalho, né? Então, gente, isso é a realidade da vida. A gente não pode ser ingênuo. E a gente não pode ter que a preguiça gente vai mandar disso, direct né? e a pessoa vai parar a vida Não. dela. E Não agora pode. a pergunta que não quer calar, que é o meu tal preconceito, que eu falei. Qual é o preconceito? Que eu sei que não é... Bom, não sei, vamos ouvir a sua opinião. Eu tenho uma coisa que eu penso assim, gente, eu tenho uma certa dificuldade em fazer prospecção ativa. Sim. Então, eu produzo o meu conteúdo. Eu falo, gente, eu faço prospecção todo santo dia produzindo meu conteúdo. Porque, mal ou bem, eu tô me vendendo. Eu tô vendendo meus valores, meu estilo. A pessoa vai se identificar ou não. Então, na produção de conteúdo, eu sou muito constante há bastante tempo. Então, isso, ok.
Mas quando chega na hora ok, Lari, marca pessoal, e aí entra a empresa, nós ainda, empresa, estamos estruturando essa questão de um comercial que faça prospecção ativa, porque eu, Lari, não me sinto bem e não acho eficaz mandar e-mails ou para apresentar os serviços. Eu sou muito mais assim, deixa eu mostrar os bastidores, deixa eu jogar uma pitada, deixa eu mostrar uma situação e automaticamente a pessoa do outro lado me manda mensagem. Então eu sou, digamos assim, mimada Mais nessa receptiva. questão. Mais receptiva. Ok. E aí eu tenho preconceito porque eu tenho todas as mensagens que eu recebo de prospecção ativa, eu acho que aquela empresa ou aquela pessoa não são bons o suficiente. Isso é errado, porque às vezes, porque normalmente as prospecções são feitas assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Cara, quem é bom nisso, não vai ficar mandando direct, não vai ficar mandando um e-mail aleatório. Essa pessoa, ela vai construir uma relação, porque pra mim, é muito instintivo isso. Eu não chego apresentando, eu construo antes e depois, em determinado momento, eu coloco. Então, assim, você acha que pessoas que prospectam ativamente, principalmente pessoas, não empresas, mas pessoas, elas não são tão boas? Não, eu acho, assim, várias pessoas que ensinam vendas, a prospecção ativa é um tema necessário, porque ela dá resultado. Dá. Mas ela é um funil. Então, a pessoa tem que mandar muito para converter um pouquinho. Então, é assim, eu não tenho perfil para isso. Eu também não. Então, assim, é doloroso, porque você manda para muita gente, é ignorado por muita gente, é um tentativa e erro. É você ficar atirando num universo gigante até que aquela pessoa que chegou na caixa dela tá precisando daquilo agora. Então, para mim, é quase uma questão de sorte. Claro que não... Estou falando de direct. Existem funis de prospecção ativa, de vendas, que são super interessantes. Sim. Que você pré-qualifica o lead, Claro. né? Você oferece alguma coisa numa landing page, a pessoa baixou aquele negócio, ela respondeu algumas perguntinhas, aquilo é um lead pré-qualificado. Isso. Que tem interesse naquele assunto. Ela pode receber dali uma sequência de abordagem, de WhatsApp, de e-mail, até de ligação. Sim. Porque ela deixou os dados Ela deu ela check. Demonstrou. Então, eu gosto da pré-qualificação, acho que é interessante. Gosto, por exemplo, chegou seguidora no perfil, você fazer aquele contato inicial para saber o que a pessoa está precisando. Oferecer um conteúdo, não precisa já ir vendendo uma coisa que você tem. Então, eu gosto disso. Agora, tem muita coisa aí que eu jamais faria. Por quê? Porque afeta o posicionamento. Mas tem muito prestador de serviço, freelancer, que não tá nem aí para posicionamento. Eles não têm nem posicionamento. Eles querem fechar. Eles querem vender, sei lá, edição de vídeo, um tráfego social media, pago, outro dia abordou uma amiga minha e falou assim, olha, o seu perfil não tá legal. Isso, aí ela foi olhar o dele tá pior. Essa abordagem, Péssimo. então, é tiro no pé. É tiro no pé. É tiro no pé. E ela já é robotizada, porque eu vejo que os mentores estão ensinando eles a fazerem isso. Eu vi que você tem um perfil com muito potencial, mas eu tenho certeza que podemos melhorar muito a qualidade da sua edição. Então, assim, é aquela história do mas que a gente estava falando. A pessoa vem te dar um feedback positivo, só que no fundo a gente sabe que é programado para dizer que tem alguma coisa defeituosa e que ele é a solução para os seus problemas. Essa abordagem eu nem respondo. Eu detesto não, essa tem abordagem. pavor, eu detesto. Mas eu gosto daquela genuína, quando diz que admiro muito o meu trabalho. Se algum dia você precisar, tô aqui, eu trabalho com isso, sei lá, sou uma closer, isso eu acho legal. Sou uma social media, sou uma... E aí, eu boto, às vezes, eu até salvo pra botar no meu banco de Total. De a Camila, pessoas. que atrás filmando, foi uma A Camila me mandou um direct, ela tinha acabado de se mudar pra Portugal, mas ela falou, Lari, olha, tô recém-chegada, vim estudar em Coimbra, tenho experiência nisso, eu sei que você tem uma agência, não sei se tá precisando de alguém agora. Eu falei, na hora, Camila, me envia o teu currículo pro e-mail tal agora. Um ano depois, nos falamos 2 vezes. Ela entrou agora. Então, eu fiquei com ela em mente, porque ela ela plantou a semente de uma forma estratégica. Agora, se ela vem, eu sou designer, seu perfil tá feio, dá pra melhorar. Cara, tipo assim... E o pior é que tem muita gente fazendo mentoria de vendas pra aprender isso. É complicado. Esse tipo de prospecção ativa. Gente, não, de novo, aprende de inteligência de relacionamento. Sai da mentoria de vendas, que te ensinam isso, e vai aprender vai aprender a se vender. Inteligência relacional. E aí, a outra coisa que você falou, esse jeito... que é produzir o conteúdo e deixar as pessoas virem, eu acho que existe um meio termo, que é o seguinte. Quando eu falo personal branding, aprenda a se vender, a gente está se vendendo o tempo todo. Sim. Não necessariamente a gente está fazendo oferta. A oferta que tem que ser momentos específicos, senão fica cansativo demais, vendedor. Mas se vender é o tempo todo.
Então, o conteúdo é uma forma de se vender. Você ter um roteiro ali no conteúdo para você plantar uma semente de que você faz alguma coisa é uma forma de se vender, sem ainda estar fazendo uma call to action. Total. Sem ainda estar fazendo uma oferta. Fazer as call to actions também. Olha, se você precisar de ajuda nesse meu time, pode fazer uma call. Legal. Fazer uma call to action, que é um convite, não é um grito. Não é um convite. É um convite. Isso então, eu gosto né? muito da call to action, que é um convite, principalmente para marcas pessoais, porque afeta o posicionamento quando você fica muito muito vendedora. Mais elegante, né, muito Carol? mais muito elegante. mais sutil. Eu acho que a sutileza entra aí. Agora, para isso, tem que estar gerando desejo. E aí, a marca pessoal tem que estar trabalhada. Isso. Para não ter que ficar ofertando, grande parte do trabalho tem que ser feito pelo desejo. Que é você trabalhar a sua marca de um jeito atrativo para que as pessoas queiram te contratar e trabalhar com você. Para o seu público e que aí já a sua conhece. necessidade de ficar fazendo oferta diminui muito, mas também não significa que você nunca tenha que fazer. Tem que fazer. Então, em momentos específicos, pode fazer um vídeo específico, mais fundo de funil. É porque, na verdade, é um funil. Então, digamos que 80% do tempo do nosso conteúdo, a gente não tem que ser hard selling de jeito nenhum. A gente tem que só gerar valor e fazer seeding, né? Que é plantar a semente na cabeça das pessoas de que elas precisam daquilo. É seeding, o nome disso. E aí, em momentos, olha, sei lá, vamos imaginar que você tem Black Friday. Vai passar Black Friday se você ficar soft demais. Você tem que fazer o convite. Soft demais, eu já falei com ele desde sexta-feira. Você tem que fazer a oferta. Gente, é uma janela. Quem quer tá aqui, essa oferta. E eu não tenho problema em fazer isso. É só porque realmente, assim, se a gente também... Foi aquilo que eu falei. Se a gente também não oferta, a gente vende menos. Então, assim, você vê um exemplo prático aqui da agência. Tem um estúdio. Que eu falei. Nós somos uma agência completa. Tem gestor de tráfego, tem estrategista, tem tudo. Mas o que eu mostro mais no meu perfil pessoal é o quê? É o estúdio. Consequentemente, logo, né, eu vendo mais o estúdio. Vem pessoas, às vezes, pra mim, Lari, quando eu pensei em gravar minha aula, exemplo, não foi você, uma outra pessoa, uma outra mentorada que já fez mentoria comigo, imediatamente eu pensei em você. Aí eu falei, beleza, fulana e tal. E como é que tá a questão da identidade visual? Porque na época da mentoria era muito tosca. Tá. Eu contratei agora uma pessoa. Eu falei, a gente faz. Só que eu não falo. Só que você não fala. Exato. E também tem que segmentar os canais, né? Isso foi uma coisa até que surgiu lá na Semana Creative-se, que tem muito criativo multipotencial, que faz muita coisa, tem muitas frentes. E até o André Carvalhal, né, querido, tava lá e ele tava falando, olha, o meu serviço de consultoria eu não divulgo no Instagram, ninguém sabe. Meu Instagram tem um propósito, tem um objetivo. Tem o meu networking, por exemplo, sabe que eu faço consultoria em dia. Então, às vezes o LinkedIn você vai usar para uma coisa, o Instagram para outra. Nem todos os serviços a gente tem que falar o tempo inteiro. Pode usar os stories, dá para fazer sem ser uma oferta, por exemplo. Olha, hoje eu tô fazendo uma consultoria de personal branding aqui, que é uma coisa que eu quase não falo. Que é também um serviço super high ticket, que eu vendo, que é individual comigo. A pessoa fica 3 meses, é uma consultoria profunda comigo. Depois eu apresento um dossiê. Dezenas de slides com a estratégia da pessoa. Posso só mostrar o dossiê. Isso aqui é um dossiê de um cliente, passar rapidinho. Tudo vai depender do que você quer também, né? O posicionamento, mas também o que você quer vender naquele momento. Porque eu agora também fiz uma que a gente vai começar em janeiro, de 3 meses nesses moldes também, que é super profunda, que eu acabo me entregando muito, que é individual, sabe como é? Individual, eu não divulgo isso. Eu falei, e outra coisa também, não confundir o receptor. Porque, olha só, vamos lá, eu tô no Instagram produzindo conteúdo, mostrando meu lifestyle em Portugal, minha empresa, meus negócios, digital, o poder do digital para alavancar marcas, mas olha só, podcast, eu tenho um podcast com a Thalita, que é o Topa do Portugal, eu tenho Vibe Show, que é comigo, eu tenho pessoas que vêm aqui gravar outros podcasts e eu tenho entrevista à medida, sabe o que é? Eu traço o perfil daquela empreendedora, vamos supor, uma dentista, entendo o público-alvo que ela quer, monto um roteiro estratégico, trago essa pessoa aqui no estúdio e gravo um podcast para ela divulgar nas mídias dela. Você imagina, Carol, se eu divulgasse, sem contar lançamento de infoprodutos, sites, SEO, enfim. Gestão de equipe, fotógrafo, filha. Se eu for falar para minha audiência ali no Instagram, as diferenças, o que é um, o que é outro, não sei o que, vai acabar confundindo mais do que esclarecer. Faz um site, eu acho que sempre é útil demais você ter uma página, detalhar todos os serviços, manda o link pra pessoa, né? Sim. Tem um link da Bio organizado, ter uma boa landing page ou um site que é mais completo, claro. Isso tudo é importante. Muito. Ou ter um PDF que, se a pessoa pedir, você tem lá todos os serviços. Sim. Claro que o PDF é a coisa que eu menos indico, porque não vende bem você Eu não mando PDF sem
sem marcar reunião, por Tem exemplo. que marcar uma call, nem que seja. Tá bom, Camila, esses dias. Agora eu também não enrolo muito a pessoa, não. Eu gosto de falar logo o preço, Direto porque também ao ponto. você filtra. O que eu tenho feito agora, quando as pessoas me procuram a mentoria, está acontecendo demais no WhatsApp da empresa. Elas veem os anúncios do curso, gostam, acompanham durante um tempo ali meus conteúdos, já confiam pelos conteúdos. Eu recebi um áudio essa semana que falou assim, eu tenho certeza que você pode me ajudar, porque os conteúdos já mostram que você domina o que você faz. Sim. E eu também gostei de você. Geralmente são os dois feedbacks. Tive empatia, você domina o que faz e tal. E aí, as pessoas não sabem o preço ainda. Então, elas vêm muito ainda na incógnita na cabeça. Aí eu peço... Aí elas estão chegando muito dizendo que não querem coletivo e não querem curso. Exemplo. Mas, às vezes, não podem pagar um individual. Mas estão ainda na esperança e tal, querem saber quanto custa. Aí elas dão um telefone. O que eu faço ali, para não perder muito tempo, para filtrar, é não marcar call. Com todo mundo não dá. Então, às vezes, o que eu faço? Eu troco uns áudios com a pessoa. E nesses áudios, baseado no que ela me brifou rapidamente, ali tem que ter um mini briefing, eu respondo, olha, eu acho que essa minha sessão vai te ajudar. Eu acho que a consultoria completa de personal bem, e já falo o preço. Exato. Entendeu? Sem enrolar muito. Eu também faço Porque isso. senão a pessoa fica assim, não diz o preço nunca. Vamos pro Zoom, aí fica 1 hora no Zoom, com aquela sessão estratégica demais. Carol, e também qualificar, né? Eu tava até contando assim, tem o site da empresa, eu até coloco alguns valores básicos, tipo um site, uma landing page, tem lá no site também, sabe? Porque tem coisas que tem que estar ali, os pacotes de redes sociais já tá ali mais ou menos. Ninguém quer perder tempo. Agora, é também uma coisa que eu pequei, que eu acho que é legal comentar, porque também, né, a gente nem sempre acerta. É essa qualificação também do consumidor. Eu já tive uma reunião que eu marquei com uma empreendedora que ela sabia o preço, então ela já sabia o valor, ela optou pelo pacote que não era o mais barato, ou seja, era lá, ainda tinha opção de curso, opção de um pacote, mas ela optou por um preço, pediu, enviamos a minuta do contrato, no mesmo dia ela passou os dados, enviamos a minuta do contrato, e aí no fim da tarde ela me mandou um áudio dizendo que tinha conversado com o marido e que ele falou que aquele valor não justificava, o valor que ela faturava não justificava aquele investimento mensal. E ele tá certo. Ele tá certo, Entendeu? Ele mas tá certo. Você tem ela que não pedir teve o faturamento, Exato. talvez. Hoje Algumas em dia não já vão querer dizer. Mas mais ou menos assim. Mas pelo menos a profissão. Ou ter um olhar mais clínico de que eu sentia isso. O meu feeling dizia, cara, esse pacote aí... Não é pra ela. Mas aí é que tá. Mas aí até que ponto vai o nosso preconceito? Na hora que eu senti, eu falei, eu estou sendo preconceituosa. Não dá pra ter eu já tinha sacado. Com a pessoa, eu já assim. tinha sacado isso. Não pela aparência, mas pela conversa. Quando a pessoa fatura, o mínimo, quando ela tem uma maturidade empresarial de um negócio que já tem clientes e tal. E eu, né, ela quer... Né? Pera lá, vamos lá, vamos fazer as perguntinhas. Mas eu acho que tem que fazer essa qualificação, as pré-qualificações sim, porque... são 3 coisas, né? Ter uma noção do patamar de faturamento. No nosso caso, por exemplo, para psicóloga não interessa nada, pré-qualificar, saber se a pessoa quanto fatura. Então, assim, não é todo negócio. Claro que interessa a psicóloga saber, mas é estranho uma psicóloga perguntar a uma pessoa que quer fazer terapia com ela quanto que ela fatura. Isso tem que ser mais no campo de business. De business, quem vem de business e tal. Claro. Então, eu tô só dando um exemplo. Mas toda profissão, negócio, tem que ter suas perguntas de pré-qualificação. Pode ser uma psicóloga, exemplo, voltando pro business, uma psicóloga bombada, agenda cheia, com curso online, ou pode ser uma psicóloga que acaba de se formar, que tá ainda galgando os primeiros clientes. Mas aí você pergunta não qual é o faturamento da pessoa. Não. Assim, você está disposto a investir a partir de tanto? Sim. É uma pergunta justa. No formulário porque você já diz, olha, a sessão da pessoa já é a partir de tanto, para ela saber. Sim. Então, eu acho que essa pré-qualificação, a gente tem que sentir a urgência da pessoa, a gente tem que sentir a capacidade financeira da pessoa, e a gente tem que sentir também, né, urgência, capacidade financeira, e a gente tem que sentir ali também se é o tipo de cliente que bate com o nosso cliente desejado. Também acho. Às vezes não é o ideal. Mas o desejado. Mas é um desejado que você gostaria de trabalhar com aquela pessoa. Sim. Porque quantas vezes a gente pega um cliente, não é só ter dinheiro, que é um cliente que vai dar problema. Totalmente. A gente sabe vai dar problema. A pessoa está reclamando desde o primeiro minuto. A pessoa está discutindo cada centavo. A pessoa tá pedindo desconto. Não. E você fala, aí a pessoa está reclamando de bobagem.
Entendeu? E também Ou não retorna, quer retorno rápido, mas não retorna retorna, rápido. né? Eu falo que é um casamento. Dá O pra cliente é um gente- casamento, mentorado é um casamento. Então tem que ter essa qualificação e tem que ter essa conversa, esse onboarding, né? Que a gente chama muito Onboarding, claro e fazer um bom transparente. onboarding. E também educar aquela pessoa aí, entra a comunicação assertiva em, olha, o nosso processo funciona dessa maneira. No momento que você aprova isso, é uma linha de produção, 2 dias úteis depois você vai poder fazer isso. No momento que você fez isso, não dá para voltar atrás e mudar aquilo. Claro, salvo algumas exceções, mas educar o cliente, porque eu vejo muita gente também reclamando muito sobre o outro. Ah, porque me pede isso, porque me pede... Mas nunca, o combinado não sai caro, né? O combinado não tem processo. E tudo isso que a gente tá falando, no fundo, é uma estratégia de posicionamento, que é marca pessoal, que é personal branding, né? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei para quem eu falo, né? Se eu sei qual é o problema que eu resolvo, e se essas coisas são claras, se eu sei o meu diferencial, eu começo a filtrar clientes de uma forma muito mais assertiva e eu consigo atrair clientes mais qualificados. Porque qual é a premissa de você fazer branding? É você se tornar uma coisa que é menos só um produto genérico que uma marca. Uma marca é um conjunto de códigos e significados que você coloca ali, uma promessa na cabeça do consumidor, que você pode entregar uma coisa de uma forma diferenciada, assim, assado, para que pessoa que você está falando. Então, se você deixa isso claro no seu posicionamento, para isso precisa ter a clareza, fazer o processo de marca pessoal, entender, é isso que eu quero, é assim que eu vou me posicionar. Dali para frente é consistência, repetição. Aí você começa a magnetizar sem ter que ter tanto trabalho para filtrar. E o branding é para o quê? Ó, elevar a percepção de valor para que eu consiga cobrar mais. Não necessariamente extorquir, que eu acho isso um absurdo. Tem pessoas que estão totalmente fora da casinha. Casinha. Quando no Brasil eu vejo muita coisa fora de preço, assim, que fala, nossa, nem que fosse pintado de ouro, eu não pagava isso, né? Porque a pessoa pode ser maravilhosa, mas está muito ali baseado muito em emoção, em ostentação, não compensa. Mas qual é a ideia do branding? Elevar a percepção de valor para você poder elevar o seu preço e aumentar a sua margem. Cara, hoje eu me sinto muito feliz quando eu vejo, até comentei com a Camila esses dias, quando chega um lead, uma pessoa extremamente interessada e qualificada, e eu olho os meus clientes hoje, assim, clientes da agência, eu falo, gente, eu vejo uma similaridade tão grande entre essas pessoas, esses profissionais, essas marcas, que eu me sinto muito feliz. E eu tenho certeza que é por conta do personal branding, do posicionamento que foi se construindo, porque você acaba atraindo aquele tipo de pessoas e profissionais muito mais alinhados. Tipo, não tem ninguém pedindo desconto. Tem pessoas que falam assim, Lari, para esse meu momento, não dá. Mas é diferente. É diferente. E você pode até optar, dar descontos. É um negócio ou ter um outro produto, né? Olha, não dá para esse, mas que tal esse pacote iniciante? Eu tenho um pacote aqui na agência de 3 meses, que é pacote para iniciante, que durante não é renovável por aquele valor. Mas eu fecho 3 meses para a pessoa ter um gostinho do que é o marketing digital profissional. Então, assim, tem que ter possibilidades também, tem que ter estratégia, estruturação, mas aí que volta, tudo volta pro posicionamento, pro branding. Não, né? Posicionamento não é só coluna, postura não é só coluna reta. Não Essa frase. Perfeito. Porque as pessoas acham que posicionamento é só imagem. Hoje em dia na internet tá esse negócio, vestir bem. Se vestir como uma pessoa rica ou cara, para as pessoas chegarem achando que é caro e você poder cobrar mais. Gente, mas a postura das pessoas convence muito mais. Vende muito mais. A postura mesmo, né? Uma postura segura, uma postura educada, com as pessoas elegante. Que valoriza as pessoas, mas que sabe o que quer. Que sabe o que quer. Isso é muito importante. As pessoas chegam até você e essa pessoa sabe o que quer da vida. Ela sabe o que ela não quer. Ela sabe pra quem ela não tá perdida. Ela não tá perdida. Ela às sabe vezes pra quem ela não é. Internamente. Pera lá. Às vezes a pessoa até tá. Exatamente. Mas assim, o que transmite. E uma postura que, para não passar ansiedade, não querer fechar a qualquer preço. Então, tudo isso, essa postura que é um comportamento, não é só a postura, que essa postura aqui também é importante, tá? Postura do corpo. Mas isso tá dentro de posicionamento. Não é só imagem, tá, gente? Imagem é importante. A gente nem falou de imagem aqui, poderia ter falado um milhão de coisas. Porque a imagem é a comunicação que impacta primeiro, no silêncio, antes de você abrir a boca. Mas é imagem, nessa comportamento e comunicação alinhadas, né, na direção que você quer, como a sua imagem de marca, não é só a imagem pessoal. Essas 3 coisas que vão ter a capacidade de te tirar, você ou a sua empresa,
marca pessoal ou marca corporativa, de uma commodity para uma coisa que tem um valor percebido maior, que é de marca. Você não quer ser só produto genérico, você quer ser uma marca, né? Porque marca gera desejo. Produto é só para ali funcional, resolver uma necessidade. Então, a gente quer o quê? Quer gerar desejo, quer ser mais valorizado, e para isso a gente precisa de branding e networking. Carol, você tem uma mensagem final para quem está nos assistindo e não trabalha o networking ou o branding pessoal? Claro que tenho. Se interessar mais por esse assunto, começar a ouvir, se aprofundar. Tem muita coisa lá no meu perfil. Se quiser seguir lá no Instagram, eu tô todos os dias lá nos stories, no Instagram, @CarolineCaracasMarketing. Então, acho que o primeiro passo é sempre ampliar a consciência sobre alguma coisa que a gente já tem uma curiosidade ou um interesse e começar a entender como aquilo pode ajudar. Então, façam isso, né? Mergulhem. E a outra mensagem é te agradecer. Foi um papo delicioso. Foi tão delicioso. Assim como tem sido muito gostoso me aproximar de você. E obrigada, Rosângela, nossa amiga que nos aproximou. E fico à disposição. Mandem um direct, mandem um feedback, mandem perguntas. Foi ótimo, Carol. Voou o tempo. Realmente um prazer te ter aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Volte sempre pro podcast para gravar videoaula. O que for necessário, quero que conte aqui com a gente. Não só comigo, mas com a equipe Vibe. Já vou virar cliente dela, tá, gente? Que eu tenho que gravar umas aulas aqui, ó. E temos uma estrutura ótima aqui. Adoro. Vou deixar aqui na descrição o Instagram da Carol, nosso Instagram. Vocês conheçam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Carol. Até breve. Até breve. Beijo. Tchau, tchau.